Olá, estudantes! Eu sou a professora Catiane e hoje estou aqui para mais uma aula de famílias e direitos humanos. Vamos conversar sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e a importância de cuidarmos dos nossos rios. Você sabe o que significa sustentabilidade? É normal associarmos essa palavra à natureza, mas ela não se resume apenas a isso. Vamos assistir um vídeo sobre o assunto para entendermos o que significa essa palavra? Nos últimos anos, tem ficado evidente que os rumos de toda a sociedade humana precisam mudar. Os problemas ambientais têm se mostrado cada vez mais reais e um futuro de mudanças climáticas irreversíveis se aproxima. Em suas origens, a espécie humana era nômade e vivia integrada à natureza. Suas tribos sobreviviam da caça e colheita, e ao perceber o esgotamento de recursos na região onde haviam se estabelecido, migravam para outra área, permitindo que houvesse uma reposição natural do que fora consumido. Com a chegada da agricultura, o ser humano desenvolveu métodos de cultivo e irrigação, além da domesticação de certos animais. Ele descobriu também que a natureza oferecia elementos que, quando extraídos e trabalhados, podiam ser transformados em diversos utensílios. As pequenas tribos cresceram, formando cidades, reinos e até mesmo impérios. E as façanhas do homem, embora fantásticas, passaram a alterar cada vez mais seu meio ambiente. No século XIX, com as máquinas a vapor, movidas a carvão mineral, a revolução industrial mudaria para sempre a sociedade humana. A produção em larga escala dos mais variados itens começou a gerar demanda, e com isso, a extração de recursos naturais foi intensificada. Até a agricultura, que antes era destinada à subsistência, passou a ser de larga escala, com cultivos destinados à venda para diversos mercados no mundo. Atualmente, esse modelo de consumo, produção e extração desenfreados ameaça não apenas a natureza, mas sua própria existência. Percebe-se o esgotamento de recursos essenciais para as diversas atividades humanas e a extinção de animais que antes eram abundantes no planeta. Por esses motivos, é preciso que o ser humano adote uma postura e atitudes mais sustentáveis. A palavra sustentável vem do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar. Em 1987, a ONU definiu sustentabilidade como o desenvolvimento que responde às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. A sustentabilidade possui 4 vertentes principais: ambiental, econômica, social e cultural, que tratam do uso consciente dos recursos naturais, bem como planejamento para a reposição dos mesmos, do reaproveitamento de matérias-primas e o desenvolvimento de métodos de produção mais baratos, da integração de todos os indivíduos na sociedade, proporcionando a eles as condições necessárias para que exerçam sua cidadania, e da integração entre o desenvolvimento tecnológico e social e as heranças culturais de cada povo. Para que isso ocorra, indivíduos, entidades e governos precisam atuar juntos, seja utilizando meios alternativos de transporte, reciclando, incentivando a permacultura, o consumo de alimentos orgânicos ou fomentando o uso de fontes alternativas de energia. Está nas mãos de cada um de nós assegurar não apenas a nossa própria qualidade de vida, mas também a das próximas gerações. Gostaram do vídeo? Descobriram o que é sustentabilidade? Como vimos no vídeo, sustentabilidade é a capacidade de sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Desenvolvimento sustentável é tudo o que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as necessidades do futuro. O desenvolvimento sustentável tem como objetivo a preservação do planeta e o atendimento das necessidades humanas. Isso quer dizer que um recurso natural explorado de modo sustentável possibilita a maior duração desse recurso e condições de também ser utilizado por gerações futuras. No slide, consta lá, para que a sustentabilidade aconteça de fato, precisamos respeitar 3 princípios: o social, o ambiental e o econômico.
Social. Diz respeito às pessoas e suas condições de vida, como educação, saúde, violência e lazer. Ambiental. Refere-se aos recursos naturais do planeta e à forma como são utilizados. Já o econômico, relacionado com a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Vejam agora algumas práticas necessárias para o fortalecimento do desenvolvimento sustentável. Equilibrar a distribuição de renda. Utilizar tecnologias limpas. Incentivar a ciência. Possibilitar o acesso às tecnologias. E nós? O que temos a ver com isso? Como podemos ajudar? Bom, nós podemos mudar pequenas atitudes que causam um grande impacto. Observe algumas destas atitudes. Evitar o uso de sacolas plásticas. Separar o lixo para coleta seletiva. Reciclar, reutilizar e reaproveitar materiais. Economizar água e luz. Preocupada com a sustentabilidade, a Organização das Nações Unidas definiu, depois de muitas conferências ambientais, alguns objetivos a serem cumpridos para que os países consigam alcançar um desenvolvimento sustentável. Observe a tela com alguns desses objetivos. Vemos aí os 17 objetivos das ODS. Hoje, quero que prestem atenção ao objetivo 6. Ele diz respeito a um recurso natural muito importante para a nossa vida, a água. Esse recurso natural é primordial para a nossa existência. Quero que vocês assistam agora um vídeo falando sobre essa ODS. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Hoje trataremos do Objetivo 6, Água Limpa e Saneamento. A proposta é garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Sem água não há vida, isso é fato, mas a Terra é praticamente o planeta Água. Nem tanto. Muito pouco dos 70% da água da Terra está de fato disponível para o consumo humano. Apenas 2,5% dessa água é doce e cerca de 2,2% encontram-se em regiões de difícil acesso, como geleiras, deixando apenas 0,3% de água acessível. Segundo a OMS, até 2025, cerca de 1,8 bilhões de pessoas estarão morando em países ou regiões em situação de escassez total de água e quase metade da população mundial estará vivendo em áreas de estresse hídrico. De acordo com a FAO, a escassez de água já afeta quase todos os continentes e mais de 40% da população do nosso planeta. Essas pessoas habitam regiões onde a oferta anual é inferior a 1.700 metros cúbicos de água por habitante, limite mínimo considerado seguro pela Organização das Nações Unidas. A água sacia nossa sede, mas também é vital para outros aspectos de nossa vida. E então, você tem sede de quê? Aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável e cerca de 2,6 bilhões, quase 1/3 da população mundial, não dispõe de água suficiente para o saneamento básico. Um estudo denominado Água Doente, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em Nairobi, no Quênia, em 2010, concluiu que o uso da água poluída mata mais do que qualquer forma de violência, incluindo as guerras. A água contaminada pode transmitir doenças como diarreia, cólera, disenteria, febre tifoide e pólio. Estima-se que a ingestão de água contaminada cause mortes por diarreia em 502 mil pessoas por ano. E pensar que o simples ato de lavar as mãos pode ajudar a prevenir tantas doenças. Quanto a saneamento básico no Brasil, um diagnóstico do ano de 2014 feito pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNS, revela que apenas 49,8% da população contam com coleta de esgoto. No Nordeste, onde somente 23,8% das pessoas têm acesso ao recolhimento de esgoto, está concentrada a epidemia de microcefalia associada ao Zika vírus, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que tende a se propagar mais facilmente
existem ambientes sem saneamento básico. No mundo, as principais fontes de poluição de água são oriundas de assentamentos humanos e das atividades agrícolas e industriais. Nos países em desenvolvimento, 80% do esgoto é despejado sem tratamento diretamente nos corpos d'água, o que diminui ainda mais a disponibilidade dos recursos hídricos. Dados da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente apontam que 63% dos depósitos de lixo no Brasil estão em rios, lagos e restingas. Também os agrotóxicos, o mercúrio dos garimpos e o lixo bruto são jogados em rios. E isto ocorre principalmente na região norte, onde se localiza a maior reserva de água doce do país, a Bacia Fluvial do Amazonas. Se nada for feito em relação à água, especialistas preveem que haverá conflitos entre países, nações e povos por disputa de água em um futuro não muito distante. Não lave suas mãos para isso e aproveite para assistir aos outros 16 vídeos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Até a próxima! Muito interessante esse vídeo. Vejam as próximas imagens com as metas desse Objetivo 6 que acabamos de assistir. As metas da ODS 6. Alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível, e ao saneamento e higiene adequados e equitativos. Melhorar a qualidade da água, aumentar substancialmente a eficiência de seu uso e implementar a gestão integrada dos recursos hídricos. Proteger e restaurar ecossistemas, ampliar a cooperação internacional e apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais. No próximo slide, água e saneamento básico. O acesso à água e ao saneamento são essenciais para a saúde, sustentabilidade ambiental e prosperidade econômica. O acesso inadequado pode ter como causas demandas crescentes, má gestão, degradação da água pela poluição e exploração das águas subterrâneas. Mundo e Brasil. Os números de pessoas sem acesso a esse direito humano, a esses direitos humanos, ainda são muito altos. No mundo, a cada 3 pessoas ainda não tem acesso à água potável e mais da metade da população não tem acesso ao saneamento. No Brasil, quase 35 milhões de brasileiros continuam sem acesso à água e quase 100 milhões ao esgoto. Você sabia? Os rios são fontes desse recurso natural tão indispensável aos seres vivos. Além disso, tem grande importância cultural, social, econômica, histórica. Milhares de espécies da flora e fauna, inclusive a espécie humana, consomem água de rios que precisam ter uma qualidade adequada para os diversos usos. Dos rios provém grande parte da água consumida pela humanidade para beber, cozinhar, lavar, conservar alimentos, cultivar plantas, criar animais, navegação, dentre outros usos. Veja a imagem da capivara no rio representando a nossa natureza. Vou mostrar para vocês um mapa. Neste mapa temos a cidade de Curitiba e essa parte em azul são os rios que passam por nossa cidade. Vejam como são muitos. E agora, o próximo mapa também trata-se da cidade de Curitiba. Vou ler para vocês o que consta ali nesse slide com o nome dos rios que passam pela nossa cidade. Temos a bacia do Rio Belém, a bacia do Rio Passaúna, a bacia do Rio Barigui, bacia do Rio Ribeirão dos Padilhas, bacia do Rio Atuba e bacia do Rio Iguaçu. Como vimos, vários rios passam pela cidade de Curitiba. Muitos deles nem percebemos. Observem na tela alguns rios que cortam a nossa cidade. Temos o Rio Barigui. Olhem a imagem do Rio Barigui. Rio Iguaçu.
Rio Atuba, Rio Passaúna, Rio Belém. O Rio Belém é um rio curitibano, pois nasce e morre em Curitiba. Convido vocês a assistirem um vídeo sobre esse importante rio. O Rio Curitibano. O Rio Belém é conhecido por ser um rio genuinamente curitibano. Isso porque sua nascente e sua foz estão localizadas dentro da cidade de Curitiba. Ele compõe a bacia hidrográfica do Rio Belém, que possui mais de 87 quilômetros quadrados. Esse importante rio nasce no Parque Nacional das Nascentes do Rio Belém, que fica situado no bairro Cachoeira e possui mais de 40 mil metros quadrados, além de uma infraestrutura moderna para a preservação da natureza. Ao longo do seu trajeto, seu leito é margeado por ciclovias, ruas, parques, casas e indústrias, mas em alguns trechos não é possível vê-lo, pois o rio é canalizado. A paisagem natural do rio foi sendo transformada com o passar do tempo e o crescimento da cidade de Curitiba. Originalmente, o leito do rio media pouco mais de 17 quilômetros de comprimento. No entanto, na década de 30, o Rio Belém passou por vários processos que alteraram o seu curso, como, por exemplo, a retificação e a canalização de um trecho do seu leito, na região central da cidade, o que reduziu significativamente o seu trajeto até a foz. Em alguns pontos do Rio Belém, acontecem ocupações irregulares e desmatamento da sua mata ciliar, e ainda o derramamento irregular de esgoto em suas águas. Atualmente, o rio é considerado o mais poluído dentre os rios que banham a cidade de Curitiba, e por esse motivo, existem projetos governamentais da população e também de organizações não governamentais para sua recuperação. Esses projetos buscam incentivar a regularização do esgoto, propondo campanhas de reflorestamento das suas margens, ações para que não sejam jogados resíduos e lixo em seu leito e a construção de um parque linear e de áreas de lazer destinadas à população ao longo do trajeto do rio. O Rio Belém passa por vários espaços da cidade, mas é no Parque São Lourenço, no bairro de mesmo nome, que podemos encontrar um grande lago, abastecido por suas águas. Nesse parque, adeptos de práticas de exercícios físicos têm uma pista para corrida, caminhada e ciclismo que circunda todo o lago. Originalmente, o lago do Passeio Público de Curitiba também era formado pelas águas do Rio Belém. Atualmente, o rio ainda percorre um trecho na região, porém, agora ele é canalizado. Após passar por tantos lugares, o rio deságua nas cavas do Rio Iguaçu, nas proximidades do Parque Náutico, quase na divisa com o município de São José dos Pinhais. A água dos rios é uma preciosidade e é fundamental para a existência da vida de todos os seres. Essas imagens que vimos dos nossos rios e o vídeo mostram os rios com bastante água, mas a nossa realidade é outra. Por isso esse é um assunto muito relevante a ser discutido. Nós estamos com um nível abaixo da água dos rios e isso causa o racionamento que nós estamos vivendo, essa falta de água e a importância de racionarmos o uso da água, de economizarmos essa água. E com isso, os nossos rios estão doentes. O lançamento de esgotos sanitários sem o devido tratamento, assim como o despejo de lixos, tem provocado um aumento de matéria orgânica nas águas, o que prejudica a sobrevivência de organismos que dele necessitam. Vou ler para vocês uma história de um outro rio que ficou doente por causa de um desastre ambiental. O livro chamado Um Dia, um Rio. Texto de Léo Cunha e ilustrações de André Neves.
Este é o livro Um Dia, um Rio, de Léo Cunha e André Neves. Um rio, cama de canoa, espelho da lua, caminho de peixe, carinho de pedra. Minha dança colore os mapas, meu canto refresca as matas. Minhas veias irrigam florestas, alimentam o cercado, aliviam o sertão. Corri por entre tribos, povoados, gentes. Enchi de casos os pescadores, de lembranças os viajantes, de encantos os menestréis. Um dia eu fui rio, bacia, vale. Eu era melodia. Hoje sou silêncio. Meu leito virou lama, meu peito chumbo e cromo. Minhas margens, tristeza. Eu era doce, hoje sou amargo. Minha aldeia mora submersa dentro de mim. Com lágrimas de minério, vou sangrando até o mar. Eu fui um rio um dia. Na margem de cá, eu tive uma escola, um campinho. Ouvi os gritos das crianças, o trote dos cavalos, o apito do trem. Na de lá, tive uma praça, uma igreja, um sino, uma noiva. Ouvia o canto das lavadeiras, as festas de domingo. Da terceira margem, eu choro por tudo e por todos. Olho para os lados e não vejo mais ninguém. Só restaram cães e bonecas, esperando teimosos pelos que partiram. Nas minhas dobras não sobrou um peixe, um sapo, uma cobra. Ninguém para contar a história. Hoje quem conta a história sou eu. Eu fui um rio um dia. Flores nascem do deserto, a água brota na rocha e à luz da escuridão serei um rio um dia. A história, Um Dia, um Rio, é um grito de socorro de um rio indefeso, que não tem como reagir ao ser invadido pela lama em um desastre ambiental, que destruiu a bacia do Rio Doce, em 2015. Uma das 3 barragens de rejeitos mantidas pela mineradora Samarco, na cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais, se rompeu. O mar de lama foi avançando, abrindo caminho em meio a pequenos distritos, propriedades rurais, vegetação, lagos, córregos e rios. Olhe a imagem do rio. A bacia hidrográfica do Rio Doce, localizada no município Ressaquinha, próximo à cidade de Ouro Preto, pertence ao estado de Minas Gerais e parte da bacia no estado de Espírito Santo. Veja no mapa a localização do estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Essa é a bacia hidrográfica do Rio Doce. Agora que ouvimos a história Um Dia, um Rio, convido vocês para imaginar e refletir. Será que somente os peixes sofreram com as águas poluídas? E como fica a população desse lugar?
E o nosso Rio Belém que vimos no vídeo, será que a poluição nele nos causa danos ou prejuízos? Vamos fazer uma atividade? Para fazer a atividade, você precisará de, olhe na tela, folha, papel, um caderno, borracha e lápis. Lápis de escrever ou lápis de cor. Lembre-se de registrar em seu caderno a data de hoje, família e direitos humanos e a atividade 1. Como podemos ajudar o nosso Rio Belém? Registre através de desenhos ou palavras. Se não deu tempo de fazer a atividade, não tem problema, pode terminar no final da aula. Vamos só retomar então, que o Rio Doce fica localizado em Minas Gerais e Espírito Santo. Já o Rio Belém é aqui da nossa região de Curitiba. Agora que vocês refletiram sobre como ajudar nosso Rio Belém, veja o próximo slide. Temos aí na imagem o rio poluído, com resíduos jogados, e uma atitude sustentável, onde o rapaz e uma moça estão ajuntando esses resíduos, fazendo a limpeza do rio. Os rios são as principais fontes de água para o abastecimento das cidades e também dos animais. É deles que retiramos a água que usamos para beber, lavar, irrigar, cozinhar, fazer a higiene pessoal, dentre outras aplicações importantes. A produção de energia elétrica por meio de usinas hidrelétricas é outra importante contribuição dos rios. A utilização dos rios na geração de energia ocorre com a construção de usinas hidroelétricas em determinados trechos em seu curso. A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento das cidades. O crescimento urbano desordenado sobre os rios utilizados para o abastecimento público tem graves reflexos na qualidade das águas, com altos custos econômicos e sociais. Por isso é tão importante cuidarmos dos nossos rios. Espero que tenham gostado da aula. Um abraço para vocês e até a próxima!